Por que que você repara tanto nos seus problemas? Você talvez está preocupado, desesperado, nem conseguir dormir direito você está conseguindo, porque o seu foco, os seus olhos estão focados sempre na direção errada, que é os seus problemas. Eu decidi gravar esse vídeo para falar para você o seguinte, que sempre você deve focar no Senhor Jesus. E existem certas situações que você deve apenas ignorar. Eu vou mostrar para você através da palavra de Deus. Desde já eu peço que você já deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal, porque sempre trazemos aqui mensagens de fé como essa. Eu acredito que você conhece a história quando o Senhor Jesus andou sobre as águas, mas de qualquer forma eu vou resumir. O Senhor Jesus, ele estava em um lugar com seus discípulos e ele disse para os discípulos irem na frente e ele ficou ali orando. Quando o Senhor Jesus, já na quarta vigília da noite, que é entre 3 horas da manhã até o pôr do sol, então entre esse horário, entre 3 horas da manhã até o pôr do sol, o Senhor Jesus, ele decidiu ir até os discípulos, mas como o vento era contrário, o barco já estava longe, açoitado pela força do vento que era contrário. E o Senhor Jesus, ele poderia simplesmente esperar o barco voltar até ele, mas não. Ele foi caminhando sobre as águas na direção do barco. Quando o Senhor Jesus estava caminhando, os discípulos, vendo ele, ficaram apavorados, tiveram medo, pensaram que era um fantasma. E Pedro, tendo uma atitude de fé, disse: Senhor, se é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse para ele: vem. Jesus disse para ele: vem. E Pedro começou a andar na direção do Senhor Jesus. O foco de Pedro estava no Senhor Jesus. O foco dele estava em Jesus. Mas, em um determinado momento em que ele estava caminhando, andando, olhando para o Senhor Jesus, focado no Senhor Jesus, ele perdeu esse foco e começou a reparar a força do vento, a força da tempestade, que representa esse problema que você está passando no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Essa tempestade que se levantou contra a sua vida. Então Pedro, perdendo o foco, começando a reparar na força do vento, ele teve medo, que é o mesmo que a dúvida nesse caso. Ele duvidou e começou a afundar. E é isso que acontece quando você tira os olhos do Senhor Jesus e você começa a reparar demais nos seus problemas. Quando eu digo ignorar, não quer dizer que você vai fingir que não está acontecendo nada, porque os problemas você precisa se enfrentar. Eles não vão ser resolvidos sozinhos. Você precisa enfrentar eles. Mas eu quero dizer para você que o seu foco não deve estar nos seus problemas, e sim no Senhor Jesus. E existem certas situações que você deve apenas ignorar. Você quer ver mais um exemplo? A Bíblia fala no livro de Atos que Paulo estava em uma ilha e ele estava ali com alguns homens, estavam fazendo uma fogueira, e quando ele foi pegar um graveto para colocar como lenha para aumentar o fogo, uma serpente mordeu a mão de Paulo. Os homens que estavam ali já pensaram: ele vai morrer. É uma serpente venenosa, já era, vai morrer. Mas a Bíblia fala que Paulo apenas sacudiu a mão, ou seja, ele jogou a serpente fora, ignorou. Veja que era um caso em que ele poderia morrer, mas ele estava tão no Espírito e estava aonde Deus queria que ele estivesse,
que ele apenas ignorou. O tempo passou e nada aconteceu com ele. Ou seja, ele ignorou a serpente, ignorou a situação, ignorou o problema. E é o que talvez você precisa fazer. Eu creio que esse vídeo não apareceu para você em vão. Eu creio que essa mensagem de fé você não está ouvindo em vão. Deus fala para você nesse momento: olhe para mim, não para o problema. Deus diz para você através dessa mensagem: o seu foco deve estar em mim e não na tempestade. E se você fizer isso, eu creio que logo essa tempestade vai passar e você vai chegar lá. Se Pedro tivesse continuado olhando para o Senhor Jesus, você pode ter certeza que ele chegaria, eles iriam se encontrar, porque não teria espaço para o medo, não teria espaço para a dúvida. E você também não pode dar espaço na sua mente para a dúvida e para o medo. Então guarde essa mensagem com você. Existem certos problemas, certas situações que o que você deve fazer é apenas ignorar. Se essa mensagem de fé te ajudou, deixe aqui o seu comentário e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas também sejam abençoadas. Deus abençoe a sua vida.